Letícia mandou boa noite aqui no chat. Boa noite, Letícia. Tudo bem, gente? Tudo em paz? Como é que Tudo vocês jóia. estão? Tudo em paz? Ei, Bela. Deixa eu E ver. Sala cheia? Sinara, Wesley, Jennifer, Letícia, Simone, Rian, José, Luan, deixa eu ver se eu falar todo mundo, Guilherme, meu Deus. Boa noite todo mundo, boa noite para vocês, começando nossa semana. Vamos que vamos, amores. Semana passada a gente teve aquele encontro maravilhoso, né? Não sei vocês, mas quem estava aqui com... Peraí, eu com medo de fechar tudo aqui, eu estava tentando fechar o chat. Boa noite, com o Fiote, né, Bela? Gente, eu estava muito nervosa. Eu estava gaguejando para falar com ele. Vocês viram isso? Foi muito nervoso, foi muito ridícula. Deixa eu melhorar a luz aqui, está muito escuro. Peraí. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou um pouquinho. Melhorou. Agora vocês estão me enxergando, né? Porque antes estava escuro demais. Semana passada eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito emocionada com o Fiote. Foi muito bom. Eu achei incrível, incrível a oportunidade. A gente ficou muito chique, não é? Muito bacana. Amores, e na penúltima aula, vocês tiveram aula com o Prof. Décios. Eu estava resolvendo umas coisas de família e tal, e o Prof. Décios que tocou o balde aqui com vocês. E ele me falou, hoje ele está em reunião. Então, ainda bem que somos nós dois, né? Porque cada dia um está agarrado. Hoje ele está em reunião, parece que deu um BO lá na escola que ele trabalha, chamaram para uma reunião urgente. Vamos ver, Deus queira que não seja nada grave. Mas ele me passou direitinho onde é que vocês pararam, então eu vou retomar. E eu estou devendo um retorno para a Tainá. Tainá não está aqui hoje, né? Eu estou devendo um retorno para a Tainá de uma dúvida que ela me mandou, eu não esqueci, mas aí depois eu vou dar o retorno para ela, então. Então, bora, amores? Bora? Todo mundo no rolê aqui comigo? Deixa eu compartilhar a tela. Que não está rolando. Peraí só um pouquinho, eu estou perdendo 7-1 aqui do negócio, mas vai rolar. Jesus Christ. Peraí. Por que ele não está me liberando? Gente do céu, que coisa horrorosa. Já entendi aqui, peraí. Maria, pronto, achei. Jesus, amores, vem comigo. Perdão a barbeiragem aqui da prof, agora está rolando. Vem comigo, então. Onde é que a gente está? O que rolou na última aula? Vamos dar uma lembrada para a gente recuperar isso? Amores, até aproveitando e passar para vocês assim, olha, a Tainá me mandou mensagem pedindo ajuda com algumas questões da apostila. E aí eu comecei a mexer na apostila para tirar as dúvidas dela e fazer correção nas questões. Então, se vocês quiserem fazer isso também, eu vou mexer nas questões da apostila, tirar dúvida, faço correção com vocês e do material também que eu posto para vocês lá na pasta, que já tinha uma lista com as questões de Roma, tudo que caiu no Enem sobre Roma, eu postei para vocês, tá bem? Tem alguma qual que é o ajuda? volume? Calma, Qual o repete. volume da, qual é o volume da apostila? Porque eu comecei semana passada, então eu não sei. Tô voando aí. Então, Cláudia, boa pergunta. Eu também estou, porque eu peguei a apostila e eu vi que tem vários volumes. E aí eu comecei a mexer, mas eu não sei ainda. Vamos fazer o seguinte: eu vou ver direitinho qual é o volume da apostila, bonitinho, e faço e ponho no grupo.
qual apostila, quais atividades, porque aí a gente pode fazer uma aula de correção, de tirar dúvida. Fica Tá melhor bom. assim, fica. Porque a Fica. Tainá me mandou pedindo, aí eu fui correr atrás da apostila para poder ver como é que Tá confuso. tá confuso, porque é muita apostila, né? É muito volume, é uma confusão. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou organizar isso para vocês. Tá. Beleza? Eu organizo, vou ver qual volume, eu mando direitinho, tiro foto e tal, e mando direitinho para vocês. Isa, eu tô abrindo aqui esse volume 1, aí tem um sumário, tipo assim, quando abre história, aí tá módulo 1, História Antiga, Grécia e Roma. Boa. Então, no Depois módulo o 1, índice, o no índice fala a página direitinho. Na tá, volume 1 mesmo, aí tá, tu abre o sumário, tá História Antiga, Grécia e Roma, formação, apogeu, crise do sistema feudal, organização dos Estados Unidos, aí vai, tem um índice aí, eu acho. tá. Boa. Eu tô com essas apostilas aqui, mas eu não tenho ela física na mão. Eu tenho Ah, tá só bom, a versão digital. Então, tá eu vou bom, ver se eu acho qual que é aqui a apostila 1, porque eu também recebi um monte. tá bom. E aí eu vou me organizar para a gente poder fazer essa correção de atividades. Tá bem? Que eu acho bacana a gente fazer isso, e pegando e fazendo o desafio das atividades, que é bem legal. Você falou isso, ó, eu estou aqui com a história volume 1, é isso mesmo. Começa com Grécia e Roma, e depois vem Idade Média, que é o nosso próximo conteúdo. Inclusive, o autor é meu amigo. Agora que eu vi. Tá, beleza. Pode deixar. Pode deixar que eu vou começar a organizar isso aqui para nós. Tá bem? E aí é bacana a gente pegar para fazer mesmo. Então, beleza. Então, vamos lá. Amores, onde é que nós estamos? Estamos em Roma antiga. Lembra que esse material está todo postado para vocês. Tem esses videozinhos que são legais vocês verem para poder pegar a ideia, complementar com informação. Então, esse material é muito rico aqui também de informação complementar. Tá bem? Esse material que a gente projeta e ele também está disponível para vocês. Eu mando aqui, se alguém quiser de novo, não tem problema. Tá bom? E aí, o que, que eu quero destacar para vocês? É o seguinte, deixa eu retomar um pouquinho nosso raciocínio aqui, que tem muito tempo que a gente não tem aula. Vou voltar só um pouquinho. O que, que a gente está vendo sobre esse contexto da história de Roma? A gente ainda está na história antiga, vendo, a gente viu sobre Grécia, agora a gente está vendo sobre Roma, e na história de Roma, a gente subdivide a história de Roma em três períodos. O primeiro período era uma monarquia, o segundo período, uma república, e agora a gente está entrando na terceira e última fase da história de Roma, que é mais rápida, tá bem? A fase da república ela é muito demorada, que tem muita coisa importante. Aqui no Império é mais rápido. Vai ter um golpe de Estado, a república vai para o ralo e vai se instaurar um império. E aí, na última aula, com o Prof. Décius, vocês falaram sobre vários conflitos na República Romana, e aí teve uma pessoa que ele me falou, mas eu esqueci quem foi, mas ele me falou que ficou devendo, que perguntou qual era a diferença entre república e império. Fui eu. E aí ele ficou devendo. Me Mas conta, eu foi acho que dela? foi eu, mas tipo assim, eu não me lembro se ele chegou a explicar realmente agora. Eu só lembro que eu É, cheguei a perguntar, ele falou que mais pra frente ia tratar desses dois. isso. Da, Ele falou isso comigo, Bela, e ele falou que não explicou, que deixou para explicar na próxima aula. Então, vem comigo que a nossa aula de hoje vou explicar a diferença entre república e império, ok? Qual que é a diferença dessas duas formas de governo? Então, olha, só aqui, ó, a gente estudou três formas de governo diferentes. A monarquia, que é o governo de um, eu não queria abrir isso, não. A monarquia, que é o governo de um, mono é um, arquia, poder. Poder de um. É a figura do rei ou da rainha, que são detentores de poder, e esse poder passa normalmente de pai para filho. Essa é a lógica da monarquia.
a gente tem hoje Inglaterra, Espanha, vários países que adotam esse sistema de governo. A República é o sistema de governo que nós temos aqui no Brasil e que ocorre na maioria dos países, Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Portugal, enfim, a maioria dos países são uma república e existe ainda a lógica do império, que hoje não é comum mais, mas era muito comum na antiguidade. Então, a gente está nesse contexto aqui do final da República, início do Império. Tá bem? Trouxe uma mensagem aqui para mim. Não entendi o que aconteceu. Então, beleza. Então, primeira coisa, vou começar discutindo com vocês a diferença entre República e Império, para a gente chegar nessa fase. Olha o tanto de coisa que a gente já passou, nós já brilhamos. Então, aqui, para a gente começar a entender. Primeiro, amores, muita gente hoje fala o seguinte: crise da democracia no Brasil. Isso é um tema em alta. A democracia está em crise no Brasil? Corremos o risco de ter uma ditadura no Brasil? Corremos. Sim, corremos o risco. O que faz um sistema político entrar em crise e correr o risco de ter uma mudança? Entendem? Essa é a questão. O que coloca a democracia em risco no Brasil hoje, por exemplo? A ascensão de um governo mais autoritário, mais problemas sociais, crise econômica, pandemia pode ser um fator de crise. A gente pode ter vários fatores de instabilidade na sociedade que podem levar a alguma mudança política grave. E era o que estava acontecendo na República Romana. Tinha várias crises, crise social, revolta de pessoas escravizadas pela liberdade. Isso é ruim? Não, as pessoas têm que lutar pela liberdade, claro. Mas na sociedade isso gera instabilidade. Líderes políticos assassinados porque lutavam por direitos para a população. Isso tudo gera instabilidade. E um grande problema, que é um problema que pode ser parecido com o nosso de hoje, que é o quê? Poder excessivo dos militares. Militares que unem o seu poder militar para tentar usar isso como forma de tomar o poder político, de controlar a política. Isso pode ser muito perigoso, muito perigoso. No Brasil, na ditadura militar foi assim, militares que vão se intrometendo na política, que não é o campo deles, não deve ser pela Constituição. Não é só opinião minha, não. A Constituição é clara. Militares não podem se envolver com a política, mas estão se envolvendo. Então, militares com muito poder e usando esse poder militar para poder se intrometer na política é um perigo. E lá na Roma Antiga foi isso que aconteceu. Generais do exército romano, como o famoso Júlio César. Júlio César nunca foi imperador. Todo mundo fala, né, do Júlio César como imperador. Ele nunca foi imperador. Júlio César era um grande general, fez muita conquista territorial, e essas conquistas territoriais deram a ele muita popularidade. Ele era querido pela população, a população exaltava Júlio César pelas suas conquistas, pelas riquezas que ele levava para Roma, e isso fez com que ele desejasse o poder. Ele quis ser imperador. Mas antes dele acabar de matar a República para implantar o Império, já vou falar a diferença, ele foi assassinado. Ele foi assassinado por vários políticos que não queriam que ele virasse imperador, que queriam tentar salvar a República. É como se eu visse hoje alguém que quer destruir a democracia, a República no Brasil, e eu resolvesse tirar essa pessoa de cena. Sem violência, né? Não estou falando de assassinato, pelo amor de Deus. Mas a gente tentar proteger a democracia. Foi mais ou menos isso que aconteceu e Júlio César foi assassinado. Então, a gente está vendo que é uma história bastante violenta, que é a história de Roma.
Mesmo com o assassinato de Júlio César, o que aconteceu? A crise era tão grande que a República já não teve jeito de se salvar mais. E aí Roma vira um império. Qual é a diferença? Beleza? Eu vou passar para um aqui, vai ficar mais fácil a gente visualizar. Qual que é a diferença de república para império? Vem comigo. República, para a gente pensar, serve para caracterizar a República Romana, serve para eu falar de hoje no Brasil, tá bem? O que é uma república? Poder temporário. O que significa isso? O presidente, governador, prefeito, senadora, vereadora, não interessa qual cargo, qualquer pessoa que é eleita, ela é eleita por um tempo determinado, 4 anos. A cada 4 anos a gente elege de novo, não elege? Então o poder é temporário, tá bem? Isso é uma característica de uma república. O poder é colegiado. O que significa isso? Que não tem uma pessoa sozinha para tomar decisão de nada. As decisões são sempre coletivas, é sempre um grupo de pessoas para tomar a decisão. Mesmo que eu tenha um único presidente para tomar a decisão, ele não manda sozinho, manda muito. Então, quando o presidente é ruim, é uma treva, porque manda muito e isso é um defeito da nossa república. Mas beleza. Mas ele não faz tudo sozinho. O presidente, quando ele quer fazer uma lei, o que ele tem que fazer? Ele faz um projeto de lei, manda para o Congresso Nacional. Os deputados e senadores, são 500 e tantos deputados, 81 senadores, eles avaliam, votam, mudam, propõem, para depois aquilo virar uma lei. Isso é uma decisão colegiada, ok? Não é uma pessoa tomando decisão sozinha. E aí, no caso de uma república, lá em Roma, principalmente, o Senado, que era esse órgão colegiado, o grupo dos senadores, era muito forte, muito poderoso. Então, o poder estava mais dividido entre várias pessoas. Então, sobre a República, tá de boa? Fala comigo. Eu queria fazer uma pergunta. Você está falando de Roma, Ei, Marisa? Suzana, tudo bem, querida? Ei, tudo bem você? Oi. Você estava falando de Roma, mas como a gente também vive numa república, é por isso que tem essa briga hoje com o STF? É porque eu não sei se tem a ver, ou se tem, é porque você usou o Brasil como exemplo? Sim, ótima sua pergunta, Suzana, pelo seguinte. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele representa o Poder Judiciário. Então, são os ministros ligados ao Poder de Justiça. O que o STF faz? Ele vigia, uma das funções do STF é vigiar o presidente, vigiar deputados, senadores, para ver se o que eles fazem é de acordo com a Constituição. A Constituição do país é um conjunto de regras muito sagrado, sabe? E aí todas as decisões que são tomadas, elas têm que caber dentro da Constituição. Qualquer coisa que presidente, governador, deputado queira fazer que seja inconstitucional, que vá contra a Constituição, a função do STF é barrar, é proteger a Constituição. Eles são os guardiões da Constituição. Então, quando o presidente, por exemplo, esse presidente nosso não gosta muito de lei, ele não gosta de Constituição, ele não gosta de direitos humanos, ele não gosta de nada disso, né, gente? Então, quando ele vem com propostas muito absurdas e muitas vezes querendo falar que o processo eleitoral no Brasil é corrupto, ele sempre foi um cara que elogiou a ditadura, ele não gosta de democracia, e isso é proibido por lei. A lei existe para proteger os indivíduos, proteger a democracia, porque a democracia representa a nossa vontade. Só que o presidente não gosta muito. Então, o STF tem que ficar barrando o presidente o tempo todo. Quando é um presidente ou uma presidenta
que respeita o Supremo, que respeita a lei, não precisa disso acontecer. Então, o STF fica mais na dele. Agora, como esse presidente ele vai forçando a barra, desrespeitando a lei, né, produzindo mentira, fake news, não sei o quê, o STF tem que agir o tempo todo. E aí sai muita coisa do presidente xingando o STF. Entende? Aí o presidente vai lá, foi barrado numa coisa que ele queria fazer. Aí ele vai e xinga o STF. Tem muita gente que pede para fechar o STF. É um absurdo, gente. É matar a democracia. O STF serve para proteger os nossos direitos. Onde é que está escrito que a gente tem direito à vida, à liberdade, à educação, à saúde, moradia? Todos os direitos básicos que a gente tem estão na Constituição. O STF é o protetor da Constituição. Eles erram? Erram. Claro que eles erram, porque eles são humanos, né? Sempre tem problema. Mas é melhor com eles e com a Constituição do que sem, porque senão vira ditadura. Fez sentido, Suzana, ou eu estou viajando demais? Não, eu entendi. Eu entendi. E isso tem um pouco a ver com essa época aí de Roma? Tem tudo a ver, porque em sim. Roma também tinha um órgão que representava a justiça. Não chamava Supremo Tribunal, tinha outros nomes e tal, mas era um pouco função do Senado também fazer esse papel, sabe? De limitar o governante e garantir que as decisões sejam colegiadas, ou seja, coletivas. Se eu tenho 500 pessoas tomando a decisão, é melhor que tenha uma. Com certeza, 500 pessoas vão pensar melhor, vão ter mais referências do que uma pessoa só tomando decisão. Então, a República, ela tem muito desse princípio. Decisão coletiva, respeitar o interesse da coletividade. Ok? E limitar o poder do governante. O poder do governante tem que ser limitado. O governante não pode fazer o que ele quer. Por isso que os romanos criaram a ideia de república. E é por isso que república hoje é o sistema político que mais tem no mundo, porque ela limita o governante e nos protege dos abusos dos governantes. Então, é a melhor forma de governo, porque ela tende a nos proteger mais. Ok? Pode dar ruim? Pode dar ruim. Tudo que tiver ser humano pode dar ruim, né, gente? Mas é o melhor possível. De boa? Sobre a República? Sim. Obrigada. Eu estou aqui balançando a cabeça, achando que você está vendo. Oh, meu Deus. Obrigada, Maria. Na sintonia, Suzana, na sintonia. Obrigada. Ai, eu faço isso demais, Suzana. Aponta as coisas na tela, achando que vocês estão vendo. Eu faço isso no celular, balançando a cabeça, falo não, sim, eu falo, meu Deus, obrigada. Eu faço isso. Mas aqui, vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês o seguinte: qual é a diferença de uma república para uma democracia? Essa é a pergunta clássica. E que é difícil demais da gente pegar a diferença entre democracia e república. Porque Roma era uma república, mas não era democrática. A democracia, ela é a forma de escolha desses governantes, ela tem a ver com a ideia de representatividade. O que é que este palavrão quer dizer? Por exemplo, numa república, a gente vota para escolher presidente, governador, senadoras, deputadas, etc. Ok? Agora, a grande questão é, quem vota? Quantas pessoas da sociedade votam? Se só a elite rica vota, isso é democracia? Não é. Para ser democracia, você tem que garantir que a população, a maioria da população vote. E isso é democracia. Para ser uma república democrática, a maioria da população tem que ter o poder de escolha, de decisão. Se eu tenho só um grupo pequenininho votando, participando, não é uma república democrática.
Aí a gente fala que é uma república oligárquica, que só um pequeno grupo é que tem poder de decisão, tá bem? Então, nem toda república é democrática. Vocês vão estudar com Rafael, por exemplo, sobre a primeira república no Brasil, os primeiros 40, 50 anos de república no Brasil, ela não tinha nada de democrática, só 2% da população votava. Era república, mas não era democrática. Beleza? Então, vamos. Agora, quando eu vou para o império, qual é a diferença? No império, parece uma ideia, é tipo uma ideia de monarquia. É muito parecido com monarquia e muita gente fica com dúvida. Porque no império, a gente tem o poder vitalício e o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então, vamos lá. Eu tenho um governante, que é o imperador, ok? Ou o rei. Ele também pode ser chamado de rei. Por isso que é tipo uma monarquia. E o poder dele é vitalício, ou seja, ele governa até morrer e passa o poder para os seus herdeiros. Normalmente é assim que acontece. Então, olha, ao contrário da república, que o governante só fica ali por 4, 5 anos, sei lá, dependendo do país, no império não há limite ao poder do governante. O governante, ele manda sozinho, é ele que tem o poder de decisão, o poder está todo concentrado nas mãos do imperador, e o imperador governa pelo resto da vida. Ou seja, é o poder de um. É o poder de um. Tá bem? Essa é a ideia do império. No caso de Roma, o primeiro imperador, ele era sobrinho afilhado de Júlio César. E ele foi um cara genial, chamado Otávio. Ele está representado numa escultura aqui. Depois eu vou mostrar a escultura grande dele para vocês verem. O Otávio foi o primeiro imperador de Roma. O Otávio ele foi um cara muito inteligente. Por quê? Porque ele virou imperador. Ao mesmo tempo, ele falava assim, não, gente, não é império, não. Isso que vocês estão vendo é uma república. Olha, o Senado está funcionando. Ele deixa o Senado funcionar. Aí você fica assim, uai, mas será que é um império? Mas o Senado está funcionando, os senadores continuam lá, eles vão tomando decisão. Mas era fictício. Esses senadores não tinham poder de fato de decisão. Era muito mais uma aparência, uns senadores meio fantoches, para fazer uma imagem de que este imperador não era autoritário, ele não era um ditador, porque no final das contas, quando a gente vê uma grande concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, ele é o quê? É tipo um ditador. Só que ser ditador, gente, pega mal. Aí o cara vai lá e fala assim, não é ditadura não, que isso? Nada de ditadura. Aí ele mantém o Senado aberto para fazer de conta que ele não é um ditador. Então eles fizeram isso lá em Roma, ok? Espertos demais, né, Amanda? Muito esperto. Tanto, Amanda, que a galera é tão esperta que a gente tem que ser muito esperto para poder analisar governo, sabe? Porque governo é esperto. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, a ditadura militar no Brasil, né, de 64 a 85, nem foi ditadura porque os militares governavam, mas o Congresso Nacional funcionou durante um tempo. Não funcionou o tempo todo, não, mas funcionou durante uma parte. Aí você fala assim, então é democracia? Olha, tem o Congresso, os deputados e senadores estavam lá. Só que era democracia? Não! Só tinha deputado lá que era pau-mandado dos militares, porque aqueles que faziam crítica foram todos mandados embora do país. Então, percebe? Esperteza. Aí tem gente hoje que vai falar assim, não, o Brasil não foi ditadura, não, foi um regime militar que não foi ditadura. Foi ditadura. Foi ditadura. Eles tentam manter uma aparência, como foi aqui em Roma. Ok? O mais importante é quem tinha o poder de decisão de fato? O imperador. E o Senado? Pau mandado.
não mandava nada mais. E aí a gente vê essa mudança da república para o império. E aí qual a justificativa do primeiro imperador, o Otávio? O Otávio fala assim: Roma está um caos, Roma está um caos, tem revolta de camponeses de um lado, revolta de escravos do outro, guerra, problemas econômicos. Precisamos de uma pessoa com poder forte para garantir a ordem. E aí faz esse tipo de discurso, consegue apoio, e aí morreu a República em Roma. E esse é um discurso muito perigoso, porque esse é um discurso que a gente escuta até hoje. A gente não precisa abrir mão da nossa liberdade, da democracia, para garantia da ordem na sociedade. Tá bem? A gente pode fazer isso muito bem pela democracia e pela liberdade. Fez sentido o meu raciocínio para você? Se não fez, pode falar, tá de boa. Fez sentido. Fez. Fez, Repete de a boa? última parte aí. Meu irmão chegou gritando aqui, eu não escutei. Então, beleza. Então, a gente já sabe a diferença do Império e da República. E aqui, ó, deixa eu ver se eu quero fazer... Ô, Marisa, você falou que é da República para democracia, é o quê? Da República para a democracia dela é o seguinte: na República, a gente pode ter República que é democrática ou não. A República que é democrática, a gente tem que garantir que a população tenha poder, de fato, de escolher os governantes, poder de voto, de manifestação das ideias. Se for uma república em que só a elite tem poder de voto, em que um pequeno grupo tiver poder de voto, ela não é democrática. Então, nem toda república é democrática, tá? Tá bom. Então, vamos nessa questão aqui da Unesp, que ela é boa, que ela fala sobre esse contexto. Vamos lá. Lembra que Roma era um Estado expansionista, militarista. O que é isso? Eles estavam sempre colocando o exército para conquistar novas regiões. Vocês viram sobre guerras púnicas, conquista de território, e isso dava muito poder para esses generais, ok? Então, pensa nisso para a gente ler aqui o texto junto. Então, vamos lá. A escolha dos inimigos de Roma era regularmente decidida pela autoridade legislativa. Amores, o que significa isso? Roma resolveu invadir o Egito. O general pode, da cabeça dele, falar assim: hoje eu quero invadir o Egito? Não. Durante a República, pensava-se: vamos invadir onde? Aí alguém propõe lá: vamos invadir o Egito? Aí os senadores votavam. Olha a ideia de uma decisão colegiada. Se fosse no Império, o imperador decide sozinho: vou invadir ali, ponto final. Mas numa república, não. Reparem, por exemplo, quando Estados Unidos, que vive em guerra, né, com algum canto do mundo, quando os Estados Unidos tem que mandar tropa para algum país. Estados Unidos manda tropa para o Iraque, para a Síria, sei lá. Não é decisão do presidente da República, não. Não é o Biden que vai resolver se vai mandar exército ou não. É o Senado dos Estados Unidos. Ok? Por quê? Porque na República a decisão tem que ser colegiada, coletiva, de um grupo maior de pessoas. Senão vira ditadura. Ô, Marisa. Fala, Suzana. Desculpa, é só porque eu não queria interromper esse raciocínio, mas aí me veio uma dúvida. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, falando que tinha uma bomba lá, aí o mundo todo falou com ele que bomba não, que tinha... Era uma bomba, armamento que... eu não sei o que foi. Só que todo mundo falou com ele que não tinha. E mesmo assim ele decidiu invadir. Como que... Aí você está falando que... Como que é? Então, aí o que aconteceu? O presidente da época, que era o Bush, né? Isso. Ele mandou um estudo para o Congresso norte-americano, para os senadores, deputados e tal, falando que tinha arma química lá, que tinha bomba atômica e tal, que eles iam desenvolver bomba atômica, que tinha arma química.
E o Congresso norte-americano ou acreditou ou foi manipulado, a gente não sabe. Muitos anos depois se provou que o relatório deles era falso, né? Que não tinha arma e que eles meio que sabiam. Mas aí o Senado caiu no papo dele e aprovou. De Ele qualquer não... Achei que ele tivesse passado na frente e ido por conta própria. Se o Senado tivesse falado não, ele não poderia fazer? Exatamente. Exatamente. Se o Senado falar que não é não, ele não pode mandar o exército para lá. Tá? Entendi. É isso a característica de uma república. Ele, então, é limitado, tá vendo? Então, às vezes, o Congresso Nacional ou o STF, igual você perguntou, eles incomodam o presidente. Porque o presidente que é autoritário, que quer mandar e tomar as decisões, ele vai sendo limitado por essas instituições. Mas é bom que ele seja limitado. É bom, o papel dessas instituições é limitar o presidente. Porque senão ele faz tudo que ele quer da cabeça dele, se ele quiser fazer um monte de merda, aí ferrou, né? Então, é bom. É claro que o Congresso vai tomar sempre as melhores decisões? Não. Mas é sempre melhor um grupo do que um. Sempre pensa nisso, tá? Aí, olha, as decisões mais importantes de paz e guerra eram gravemente debatidas no Senado e ratificadas pelo povo. Ou seja, lá em Roma, tinha as assembleias populares. Aí o Senado debatia, mandava para a Assembleia Popular e a Assembleia Popular ratificava, ou seja, confirmava. Ah, ok, então bora invadir o Egito. Pronto, era assim a lógica da República. Mas aí, olha, mas quando as armas das legiões, das tropas, tá? Legiões são as tropas romanas, se distanciaram muito de Roma, os generais assumiram o privilégio de voltá-las contra qualquer povo e da maneira que julgarem mais vantajosa para o benefício público. Eu corrigiria e falaria assim, olha, para o benefício próprio. Por quê? Imagina que um general ele está a 1.000 quilômetros de distância de Roma com 20 mil soldados. Como é que você vai impedir esse cara dele fazer o que ele quiser? Dele tacar o terror e sair dominando região sem autorização? Como que controla, gente? O problema do exército é isso, é importantíssimo, é uma instituição incrível. Todas as três, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, são importantíssimas. Agora, eles têm poder de arma. Se eles resolvem pegar essas armas para lutar contra a sociedade, como é que a gente faz? Então, eles têm que ser muito controlados, muito disciplinados. Você não pode dar poder político para quem controla as armas, porque senão a gente fica refém. Entendem? Eles são muito importantes. Então, estou fazendo uma crítica a essas instituições. Mas eles não podem se meter com política. E é o que acontece aqui em Roma. Eles vão ficando tão poderosos porque eles vão ganhando um monte de guerra, controlam os soldados e, de repente, querem controlar a política. E aí eles vão matar a república. Vamos lá. Sobre a administração da vitória, especialmente depois de não serem mais controlados por delegados do Senado ou deputados, senadores, exerciam um despotismo sem freios. Amores, o que é despotismo? Autoritarismo. Viram ditadores. Ninguém conseguia mais freá-los, pará-los. Tornavam-se ao mesmo tempo governadores ou antes monarcas das províncias conquistadas. Uniam a autoridade militar à civil, administravam tanto a justiça quanto as finanças e exerciam os poderes executivo e legislativo do Estado. Então, aqui nesse texto, esse historiador ele está descrevendo exatamente o que acontece em Roma. Militares que usam essa força para controlar e impor um poder sobre uma região. E aí é que a república vai morrendo. E aí, Mari, acho que eu não entendi, tipo assim, isso aí foi só em Roma, porque eu tinha entendido que quando o exército saía para invadir, por exemplo, o Egito, nesse caminho que eles já estavam distantes, eles faziam o que eles quisessem, porque eles estavam fora dos olhos do imperador. Mas não, é isso que eu entendi ou é outra coisa? As duas coisas, é isso. Então, vamos supor,
saiu de Roma e foi dominar o Egito. No caminho, como é que você controla? É difícil. Então, muitas vezes, eles abusavam no meio do caminho. Ou, vamos supor, você mandou um general com 50 mil soldados para dominar o Egito. Aí ele dominou o Egito. Ele vai pegar esses soldados e vai voltar para casa? Aí, de repente, olha e fala assim, já dominei o Egito mesmo, por que eu não vou lá dominar o Oriente Médio? Vou também. Ele vai voltar para Roma, ele vai pedir a autorização ao Senado. Ele não vai fazer isso mais. Ele já está tão distante de Roma, ele está tão poderoso, o exército está na mão, ele pega e já faz mais conquista por conta própria. Mas aí as conquistas, elas vão ser, tipo assim, em nome de Roma ou ele toma um poder? Então, é em nome de Roma, mas quem vai ficar lá de todo poderoso? É ele, entende? Vou te contar um caso concreto. Júlio César estava com o exército numa região ao norte de Roma. E aí ele resolve, por conta própria, sem autorização do Senado, conquistar a região onde hoje é a França. A França ainda não existia. Era a região chamada de Gália. Ele vai lá e conquistar a região da Gália. Quem deixou? Ninguém. Ele ficou quase 10 anos fazendo guerra para dominar a região da Gália. Quando ele volta para Roma, ele ganha, depois de quase 10 anos, custou e tal, ele ganha a guerra. Aí ele volta com o exército dele muito poderoso, fez um monte de saque lá na Gália e volta para Roma. Quando ele está chegando com o exército em Roma, ele sabe que ele fez algo ilegal. Ele poderia ser preso. Ele foi dominar uma região sem autorização. Sabe o que ele fez? Ele pegou o exército e cercou Roma. Vem me prender para você ver, olha o tanto de arma e soldado que eu tenho. E aí os senadores não fizeram nada. Ele cometeu um crime de ir lá fazer guerra, de colocar a vida dos soldados em risco e tal, sem autorização. Mas é isso, ele já era tão poderoso. Ele pegou o exército dele e cercou a cidade de Roma. Falou, vocês vão deixar eu de boa ou vocês vão me perseguir? Eu estou aqui armado com não sei quantos mil soldados. Entendeu o perigo? Esse é o perigo. Entendi. Porque se eles resolvem usar o exército para simplesmente botar o tanque na rua e dominar tudo, o que a gente vai fazer contra o exército? A gente não tem arma para lutar contra eles. Então, esse é o perigo. Tá? Amanda, diferença de despotismo e nepotismo. Ótima pergunta, Amanda. Ótima. Porque as palavras são muito parecidas e a gente faz muita confusão. Então, despotismo, a gente associa a um governo despótico. Despótico é autoritário, violento, ditatorial. Despotismo pode ser a mesma coisa que ditadura, tá bem? Nepotismo, se eu trocar o des aqui pelo NE, nepotismo é quando uma autoridade usa o seu poder para favorecer a família. Então, o presidente vai lá e nomeia o filho embaixador dos Estados Unidos. Isso é nepotismo, não pode. O presidente só não fez isso porque não pode, porque a lei não permite, porque ele queria nomear o filho dele para ser embaixador dos Estados Unidos. Isso é nepotismo, tá bem? É abuso da autoridade, é tentar tirar, é um tipo de corrupção, é usar o seu poder para favorecer a sua família. Isso é nepotismo, beleza? Então, beleza. Vamos. Olha lá, vamos fazer essa daqui junto. Deixa eu lembrar o comando aqui, que até eu esqueci. Segundo o autor, então, fala sobre essa expansão territorial ocorrida sob a República Romana, ou seja, no final da República, a República já está em crise, está virando império. E aí a gente viu que a expansão territorial, o poder dos militares, isso vai matar a República e vai dar poder para quem? Para os militares. O primeiro imperador era um general do exército. Então a gente vê que eles vão tomar o poder político para si. É assim que a República morreu, é assim que virou império. Então me dá 2 minutos para vocês pensarem aqui a opção que vocês acham que é correta.
E aí? Deixa eu ver. Nossa, Amanda, você só faz pergunta boa. Todo governo déspota é absolutista? Vamos lá. Eu te diria que todo absolutista é déspota, mas nem todo déspota é absolutista. Então, eu vou dar o gabarito e vou te responder, tá, Amanda? Só pergunta boa, gente, muito bom. Olha aqui, olha. Então, Bela, Letícia mandaram o gabarito aqui. Letra D, perfeito. Arrasaram, gatonas. A letra D deu aos generais parte da autoridade do Senado, prenunciando a crise da República. Perfeito. O Senado perde a autoridade, os generais vão ficando mais poderosos e esses generais do Exército é que vão passar a controlar o poder de maneira autoritária. Assim morre a República e nasce o Império. Ok? Olha aqui, olha. Se a gente for ver as outras alternativas, ampliou a abrangência da autoridade senatorial. Não, ela diminui a abrangência, ou seja, a área de atuação da autoridade senatorial. Tornou mais eficazes as práticas políticas, reestruturando a República. Não, ele torna menos eficazes. Ele vai matar a República, tirando o poder dos senadores. Ele não liberta os cidadãos do jugo, ou seja, da dominação dos ditadores. Pelo contrário, os imperadores vão ser ditadores, ok? E submete o Senado, não mantém o Senado acima das autoridades militares. Se vocês forem ver, as alternativas A, B, C e E, elas falam mais ou menos a mesma coisa. Elas são muito parecidas, só escrevendo de formas diferentes. E a letra correta é a letra D. Muito bem, perfeito. Então, pergunta boa que a Amanda e Bela perguntou aqui, ó, seria um absolutista? Só uma pessoa no comando? Vamos lá. Vou ajudar nessa parte desse conceito aqui, que é o seguinte, rapidão, porque eu acho que mais já deve estar aí. Amores, o seguinte, eu vou até parar de compartilhar aqui, só para a gente fechar esse conceito, tá bem? O que acontece? Tem várias formas de governo autoritário. Tem várias formas de governo autoritário. Governos que concentram poder nas mãos de uma única pessoa. Ok? Aí a gente fala ditadura, despotismo, imperador, rei. Tudo isso é poder autoritário. Então, o déspota ele é um ditador. Quando a gente fala absolutismo, é um tipo de monarquia muito específica que ocorreu na Europa entre o século XV e o século XVIII. Esses reis absolutistas, eles eram ditadores, autoritários, déspotas. Mas o absolutismo, ele tem uma característica muito específica que é o quê? Eles tinham uma ideia de um poder religioso, esse rei era um ser meio divino. Então, ele une a ideia do poder político com o poder religioso. É diferente do império que a gente está vendo unir poder político com poder militar. Está vendo? O que diferencia? São ambos autoritários e despóticos e a população não tem liberdade nem escolha, ok? Mas são jeitos diferentes de controlar o poder. Um passa pelo controle militar, que é o imperador que a gente viu aqui em Roma, ou a ditadura militar no Brasil passa pelo poder militar. Outro é o absolutismo, porque ele é um rei de caráter religioso, eles acreditam que o rei é enviado por Deus, então não pode ser contestado. É uma outra forma de concentrar poder por um lado religioso, tá bem? Mas ambos são autoritários, ambos concentram poder nas suas mãos. Essa é a ideia, beleza? De boa, Bela, de boa, Amanda? Tranquilo? Então, amores, só para a gente fechar, que eu já ultrapassei aqui, sobre a parte de Roma, o mais importante a gente viu que é diferenciar a República de Império, entender por que a República morreu, por que o poder se concentrou,
Aí agora é reta final para a gente matar Roma. Beleza? Mas aí a gente faz isso próxima aula. Ei, Maísa, perdão pelo atraso. Tá boa, lindona? Ô, meu bem, boa noite. Obrigada, Boa noite, professora. pessoal. Tudo bem? Noite. À Nada, noite. nada. Eu gosto, na verdade, quando passo esses minutinhos que eu fico aqui aprendendo. Eu já É falei, eu amo história, acho sensacional. Acompanho assim, quando dá uma videoaula assim para tentar entender, é bom que você me explique.